Olá pessoal, muito bom dia, aqui é o Wagner Borges, este é o programa Falando de Espiritualidade, aqui no Projeto Farol, no podcast Planeta, nosso programa de todas as terças-feiras a partir do meio-dia. Hoje estamos aí alguns minutos atrasados, sabe por quê? Porque o Daniel e o Humberto estavam fazendo aqui gravações com o Paulo e atrasaram. E aí quando eu cheguei com o meu amigo Eudes, que está aqui pilotando a parte técnica, os caras não saíam daqui, nós tivemos que expulsar eles aqui, atrasou um pouquinho. Eudes, tudo bom? Tudo bem, e você? Como tá? Então, vamos nessa, mais um programa aí. Mais um. Hoje, novamente, como semana passada, eu vou responder perguntas de vocês do chat no próximo programa e eu vou trazer conteúdo, então eu vou tentar responder o máximo hoje. Perguntas depois que as pessoas colocam nos comentários, eu não vou ter como retroagir, porque eu já vou escolher um outro tema para a semana que vem, aí um conteúdo, e aí vou trabalhar em cima dele, tá bom? Então hoje, perguntas e respostas, o Eudes vai lá em cima nas primeiras perguntas e à medida do possível eu vou respondendo. Eu gostaria de começar, antes de responder as perguntas, de colocar algumas reflexões para vocês. Vocês já viram eu falar aqui muitas vezes de que desenvolvimento parapsíquico não é o mesmo que desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento das capacidades parapsíquicas está no nível do potencial de cada um. Clarividência, telepatia, fenômenos anímicos ou mediúnicos, a ativação dos chakras, a irradiação de energia pelas mãos, as experiências fora do corpo e todo o conjunto de fenomenologia parapsíquica que todo ser tem como potencial. Se esses potenciais se desenvolverão ou não, vai de cada um e do contexto da vida e o que a pessoa busca fazer com isso. Então, o conjunto de capacidades que nós temos são apenas isso, capacidades. Elas não têm valor de caráter, são apenas potenciais. Agora, o desenvolvimento da consciência ou da espiritualidade como algo de valor é o caráter de alguém. São os grandes valores do despertar da consciência, sabedoria, amor, alegria, projetar coisas positivas que ajudem na evolução de si mesmo e também dos outros, tudo que a pessoa puder desenvolver a nível de consciência. Muitas vezes, os dois desenvolvimentos não caminham juntos. Por exemplo, uma pessoa pode ter um despertar parapsíquico, que outrora era chamado de despertar paranormal, por exemplo, de uma capacidade, ela está tendo clarividência, ou está tendo saídas do corpo, ou é até médium. Só que o correspondente na parte dela de caráter não está à altura do que ela está desenvolvendo. O que isso evidencia? Um clarividente, por exemplo, que não tenha caráter, ele enxerga as coisas dos outros e se manipula. Um projetor extrafísico pilantra vai sair do corpo para tentar objetivos escusos e não elevar a consciência. Um médium orientado por entidades trevosas pode fazer o mal. Então, o despertar da capacidade parapsíquica não é o mesmo que o despertar do caráter ou da parte espiritual, que vem a ser o despertar da consciência. Resumindo, alguém pode ter fenômenos variados e ao mesmo tempo não saber lidar com aquilo e não ter o caráter ou evolução para trabalhar bem com esses fenômenos e torná-los produtivos para a sua própria evolução. O problema é que quando alguém vê um clarividente ou alguém que sai do corpo ou um médium, a pessoa fala assim, esta pessoa é desenvolvida espiritualmente. Não. Ela pode ter desenvolvimento parapsíquico, mas muitas vezes não tem desenvolvimento espiritual, que é o caráter da pessoa. Isso explica tantos sensitivos, médiums, yogis, paranormais enroladíssimos no trato pessoal com as pessoas, sabe? Muita gente mexendo com a parte espiritual e explorando os outros de forma negativa, gente abusando dos outros, manipulando, em lugar de usar as capacidades parapsíquicas para tarefas evolutivas, de esclarecimento, de ajuda ou de evolução. Então, desenvolvimento parapsíquico não é desenvolvimento espiritual. O parapsíquico é o potencial, o espiritual é o caráter da pessoa, que é óbvio. O despertar do caráter vai educar as capacidades, tornando-as produtivas. Nem sempre isto é visto. Por que eu estou novamente voltando a esse tema que outras vezes eu já falei aqui? É muito simples. Alguém pode ser médium, clarividente, projetor extrafísico. No entanto, por detrás das capacidades existe uma pessoa. Essa pessoa pode não ser tão legal
quanto a capacidade dela que está aberta. Ou pode ser maravilhosa e usar a capacidade para crescer. Por que eu estou comentando isso? Por detrás de um médium, projetor ou clarividente, tem uma pessoa com qualidades e defeitos. Se ela tiver sabedoria, ela vai tentar melhorar a qualidade, diminuir o defeito dia a dia ao longo da vida. Todos nós estamos nessa. A grande tarefa é vencer a si mesmo. Eu estou nessa, o eu está nessa, vocês estão. É uma luta. Nenhum de nós é perfeito. Nós temos coisas a trabalhar, todos nós. Então, o que acontece? Por detrás de alguém que manifesta um fenômeno parapsíquico, Eudes, tem uma pessoa com as opiniões dela sobre a vida, o esporte, a política e as coisas do dia a dia. Mas acontece um erro, Eudes. Se a pessoa confia naquela pessoa que é médium, ou no sensitivo de cura, ou no projetor extrafísico, tudo que a pessoa fala, ela pega como opinião para ela. Mas a opinião daquela pessoa não tem nada a ver com a parte parapsíquica, é a opinião dela. Então, isso explica médiums, projetores sensitivos com radicalismo político, seja para que lado for. E aí a pessoa fala, mas se essa pessoa falou isso, não. Alguém pode falar enormes besteiras, mesmo sendo sensitivo, dentro da área política, seja lá qual for. Dentro da área esportiva, fanatismo, seja lá qual for. Tipo, fulano é médium, ele disse que determinado time é da luz e o outro é da treva. Isso não existe, é a opinião da pessoa, não é a mediunidade dela. Então esse alerta, pessoal, opiniões próprias de vocês mesmos, filtrem tudo. Por mais que alguém que você goste tenha um desenvolvimento espiritual, pode ter opiniões equivocadas sobre um monte de coisa enquanto pessoa. Essa pessoa vai ao banheiro, essa pessoa tem defeito. Eu, inclusive, sempre falo isso aqui para vocês. Agora, dentro da parte técnica, a parte de informação, observa se aquela pessoa é segura no que está falando, se ela tem bom embasamento, qual é a intenção dela ao passar as informações, se tem mente aberta para ter ideia de conjunto e assim compreender vários ângulos das diversas informações. Porque muita gente fala, olha, fulano ou fulana que é médium disse tal coisa. Fulano ou fulana que sai do corpo disse tal coisa. E daí? Pode estar falando uma besteira enorme, como pode estar falando uma coisa fantástica. Vocês precisam filtrar, porque por detrás de médiums, projetores e clarividentes existem pessoas. E essas pessoas têm opiniões, sejam elas erradas ou certas, são opiniões delas. Você não tem que seguir a opinião de ninguém. Você tem que ter seu discernimento, filtrar tudo, né, Eudes, e fazer sua própria opinião, tá? Mesmo gostando de uma pessoa, essa pessoa não sabe tudo, eu não sei tudo, ninguém sabe. E eu tenho observado na internet um monte de gente que mexe com vários temas, projetando cada barbaridade e as pessoas estão seguindo. Só que a barbaridade não é porque ela é médium ou projetora, é porque ela é pessoa. E como pessoa tem opinião equivocada igual a qualquer um. Como eu também posso ter. Por isso, filtrem tudo, observa se aquilo está correto, se aquilo tem bom embasamento. Usa discernimento, gente, tá? Para não ser enganado. E às vezes aquela pessoa que é médium ou projetora, ela está falando aquilo e misturando com a parte espiritual a opinião pessoal dela. E isso também é outro erro. Então, existem as opiniões pessoais, existe a informação de conjunto mostrando uma realidade que às vezes não é o que a pessoa está pensando. Então, tem muitas... Por exemplo, vamos supor que chega aqui para um médium ou um clarividente e fala assim, olha, o mundo vai acabar. Aí todo mundo segue porque a pessoa é médium. Não, o mundo não vai acabar, a consciência não morre. Se o planeta explodir, você não morre, Eudes, nem eu. Então o que essa pessoa tem que ficar falando de fim, se não há fim para a consciência? Que ela deve falar, olha, o planeta está sendo maltratado pela humanidade, uma hora pode dar um problema, ainda bem que a gente não morre, né, pessoal? Vamos fazer a nossa parte e melhorar. Quer dizer, um viés sadio, porque ela tem desenvolvimento de consciência para lidar com a espiritualidade dela. Muitos não têm. E isso explica estudantes espirituais variados falando de apocalipse e fim de mundo. Eu nunca consegui entender isso, Eudes. Porque isso não é informação espiritual, isso é opinião pessoal da pessoa sem visão de conjunto. E às vezes usando uma doutrina ou outra para poder tentar referendar. Lembrando que o planeta Terra tem várias culturas diferentes com opiniões
diferentes. Não vai ser uma doutrina que vai determinar o rumo de todas as doutrinas do mundo ou culturas. Tipo assim, é fim do mundo só para você e tua turma, porque o resto do mundo não está falando naquilo. Então, a gente tem que ter esse filtro, pessoal. É um alerta que eu estou fazendo para vocês, e esse alerta é baseado no que eu tenho observado. E lembre, eu não sou mestre, não quero fazer cabeça de ninguém, eu só estou pedindo a você, usa discernimento, filtra tudo que eu estou falando, observa as coisas, aprofunda e tem a sua própria opinião. Não precisa seguir a opinião porque o outro é médio, sensitivo. Eu conheci muita gente nessa área ao longo dos anos. Eu vi muita coisa legal e muita coisa estranha por parte das próprias pessoas com as quais eu estava convivendo. Então, não é porque alguém tem uma experiência incrível lá que ela vai ter opinião certa sobre tudo cá embaixo, né, Eudes? E aí começa, por exemplo, a gente tem que ser coerente. Você pega um médium que vai falar de pena de morte, sabendo que ninguém morre. Essa informação está errada. Não é a espiritualidade que falou isso, é a opinião da pessoa. Porque ela tem a mediunidade, mas ela não tem discernimento para lidar com aquilo. É um exemplo que eu estou dando. Sim. Então, gente, muito cuidado com desinformação e coisas truncadas. Eu não tenho verdade absoluta aqui não, só tem relativa dentro do que eu percebo. Agora, pela visão de conjunto, acaba se achando uma média. E a média é o despertar da consciência, né? E se a consciência desperta, desaparece um monte de tranqueira da mente da pessoa, principalmente medo de fim, medo de morte e um monte de outras coisas, porque a pessoa está consciente do que ela está vivenciando. Então, feito esse alerta, necessário, né, Eudes? Sim. Tá? No sentido geral, vamos aí responder as perguntas. Vai lá na primeira e você vai descendo, Eudes, tá? Fechou. Vamos lá. Aqui, ó, vamos subir tudo. O Lucas El Armali. Mostra pra mim lá, desce ali pra mim junto, Eudes, eu não tô vendo. É que eu não consigo subir o meu. Ah, não, tá ali, tá ali. Não, tempo. é isso, lá pra cima. Aí, vamos lá. Lucas El Armali, ele manda: Vagnão, como saber se alguém realmente está tendo projeções lúcidas? Pois creio eu que se a pessoa continua com os mesmos tabus e limitações da consciência, ela não está realmente tendo. Não está realmente tendo. Confere? O Lucas, um abraço aí pro Lucas, ele sempre assiste todas as lives, faz perguntas bem interessantes. Eu acho que ele é do interior de Minas Gerais, né? Me parece que ele frequenta um grupo de cura ou espiritual. Um abraço para você, Lucas. Lucas, o teu apontamento está correto. Se uma pessoa tem saídas do corpo num nível consciencial legal, mesmo que ela volte o cérebro trave, porque muita gente tem saídas do corpo e desperta lá fora sem ter visto a saída e apaga antes de entrar. E mesmo tendo algo consciente, na hora que ela entra e apaga, quando ela acorda horas depois, o cérebro misturou sonhos. Porque, Eudes, você acordou você deitou meia-noite, acordou às 3 da manhã, tá? Aí você lembrou de um sonho, você dorme de manhã, você não lembra, né? O cérebro tem mecanismo de apagar as imagens e as memórias. E agora o conteúdo interno pode ficar como valor que aparece inconscientemente. Então, você teve uma saída do corpo e encaixou às 2 da manhã. E aí você apagou. Você só despertou no corpo às 5 da manhã, 3 horas depois. Do momento que você entrou às 2 até às 5, que você encaixou e apagou, o cérebro botou 5 sonhos por cima. E aí misturou, você não vai saber separar. Que é a pergunta de muita gente. O que é sonho e o que é projeção? Agora, se você encaixar e eu desabrir os olhos, você lembra tudo, que é o que acontece comigo. Mas, eu já até comentei isso, não é na hora que você está voltando que você tem que pensar nisso, é antes da saída, para criar um condicionamento sadio. Olha, se eu me projetar, lá fora eu vou pensar em encaixar e abrir os olhos, sabe? Para não dar tempo de haver essa mistura. Então, a pergunta do Lucas é que se uma pessoa está tendo consciência lá fora, ela pode até não lembrar, mas o valor daquilo aparece no dia a dia dela como discernimento mais apurado, os olhos brilhando quando fala de algo legal, uma vivacidade energética, um amor por aquilo e alguns tabus sendo dissolvidos pela própria experiência. E aí a pergunta dele é pertinente. Tem muita gente falando de saída do corpo, mas você não vê o brilho no olhar dela, você não vê amor por aquilo e ela não quebrou várias tranqueiras dela, ela não está saindo. Ela está estudando o tema teoricamente e fica fabulando experiências. Quando uma pessoa tem experiências fora do corpo e aproveita aquilo e volta, ela muda na vigília. Não vai virar anjo, nem santo. Sim. Mas você vê nela uma consciência. É uma situação assim que, tipo, choca. Porque eu nunca tive, mas se um dia eu acordar fora do meu corpo
E aí depois eu acordo no meu corpo e eu lembro disso, eu vou ficar tipo, eita. Exatamente, isso causa transformação. Mas tem pessoas que estudam o tema ou às vezes falam, mas é teórico no tema, ela não está tendo a experiência prática. O Lucas, está falando certinho. Como é que você sabe se uma pessoa está tendo experiência lúcida, mesmo que ela não lembra aqui, pelo comportamento dela na vigília? O medo da morte desaparece. Ela encara de frente os próprios defeitos dela e fala claramente disso, ela não vai se passar por mestre de nada. Uma pessoa que mexa com isso, ela vai lidar bem com uma série de coisas que a consciência dela expandiu. Então, alguém que alega ter saída do corpo, está cheio de tranqueira na mente, cheio de medo de um monte de coisa, ela não está saindo, porque a atitude dela aqui não condiz com o que ela está falando. Então, Lucas, você está perfeito na sua colocação. A pessoa, se está tendo experiência de bom nível, isso vai se refletir na vigília. Não vai virar missionário ou anjo, mas ela mesma melhorada. E outra, um bom humor que você não sabe de onde vem, Eudes. Mesmo que as coisas estejam pesadas fora, há um bom humor natural. Quando há uma abertura do chakra cardiorrespiratório, cara, você ganha um bom humor, não é forçado, você é assim. Sim. E esse também é um fator. Os olhos brilham, você é apaixonado por aquilo e ao mesmo tempo entende todo mundo de forma normal, porque a tua compreensão ela está aumentando. Então tenho visto muitas pessoas mexendo com saída do corpo extremamente radicais, cheios de tranqueira. São teóricos do assunto, eles não têm a prática e alguns achando que sabem muito. Eu conheci muita gente dessa área. Então, o que eu aconselho? Estudo, Lucas, de forma conjunta, de vários autores de tendência diferente, para você fazer no meio de campo aí o seu jeito, seguindo da sua maneira com discernimento. E o mais importante que uma projeção ou qualquer outra coisa é o despertar da sua consciência, é seu caráter. Não adianta nada estudar isso para lá e tratar mal os outros aqui. Não adianta nada estudar lá e ficar fazendo um monte de tranqueira durante o dia a dia, né, Eudes? O legal estou estudando isso, estou melhorando com isso. E vamos tocar a bola entre qualidade e defeito, vamos seguir. É o que dá para fazer, né? Vamos lá, tem uma outra dele na sequência ali. Vamos lá, ler a segunda. Assim, não. Você coordena grupos há muitos anos. Poderia dar uma dica de como cativar os corações? Como faz para evitar as intrigas e como faz para lidar com os mais complicados? Olha, Lucas, paciência, cara, essa pergunta é muito difícil, tá? Lidar com as pessoas não é fácil. Lidar com a gente mesmo não é fácil, Eudes. Imagina lidar com os outros, né? E em grupo surge intriga, fofoquinha, picuinha. Todo grupo tem isso em qualquer lugar, Eudes. De qualquer coisa. Eu já passei por várias situações, né? Mas como eu levo com bom humor e não funciono como um mestre e discípulos, eu funciono como um orientador mais velho dentro daquela senda e sempre levando com bom humor e simplicidade. O pessoal que estuda comigo normalmente tende a ficar nessa vibe também. Mas mesmo assim tem problema sim, tem que ter paciência, viu, Lucas? O que mais, o Eudes? Que ele fala, ao descer a consciência do chakra cardíaco e sentir uma alegria serena e um amor que compreende de tudo, que nada pode te afetar, isto é a paz, os mestres sempre falaram. É isso que os hindus chamavam de shanti, Eudes, uma consciência no chakra cardiorrespiratório. A palavra shanti em sânscrito é paz. Mas veja, nós acostumamos com tantas épocas de guerra, que quando a gente não está em época de guerra, a gente fala assim, estamos numa época de paz. Então a nossa paz não é paz, é o intervalo entre guerras. Né? A paz dos homens é o intervalo entre guerras. Quando um cara igual Jesus dizia o seguinte, a paz que eu trago não é a desse mundo, ele está falando da paz de dentro, não a paz dos homens. Mesmo que exista a guerra lá fora, aqui dentro não tem. É isso que é shanti, aquela paz, ou chakra cardiorrespiratório já se desenvolvendo. E isso é muito legal. E eu esqueci, Eudes, foi postada agora de manhã lá no meu canal do YouTube, uma gravação, viu, Lucas, minha com o meu grupo de estudo semana passada, onde um dos mentores passou uma mensagem, eu captei e falei, justamente sobre grupo. E sobre chakra cardíaco e sentimento. Acabei de botar, Lucas, no meu canal do YouTube, que é Wagner Borges. Vocês que quiserem ouvir, tá, o áudio, ficou muito legal. Entrem lá, logo que acabar aqui o programa, Wagner Borges no YouTube, tá lá, é a primeira postagem, é a de hoje. Mensagem de um mentor espiritual, o título. Entrem lá, porque vai passar uma atmosfera legal para todo mundo, tá? Certo. E outra coisa que eu me esqueci, eu mandei no teu WhatsApp um link. É o seguinte, pessoal, domingo que vem, domingo dia 19 de novembro, lá no IPPB, na Rua Gomes Nogueira 168, no bairro do Ipiranga, nós teremos um evento
de arte e cultura, a partir das 2 horas da tarde até as 8 da noite. Eu estou pedindo o Eudes para botar o link aí no chat, na descrição. Cliquem, vai abrir lá a divulgação. O evento é gratuito. O que se pede é para levar 2 quilos de ração para animal, Eudes. Premium, ração boa, tá? Que é a entrada para a gente depois distribuir para os abrigos de cães que a gente ajuda. Perfeito. Tá? É esse domingo agora, às 14 horas, dia 19 de novembro, um evento. Vamos ter mantras, exposição de quadros. Eu vou fazer uma palestra às 14 horas sobre música, espiritualidade e arte. O evento gratuito, tá? É só chegar lá no dia e se prepare, porque está muito calor, né? E esse evento é a primeira vez que a gente está fazendo. João Signorelli vai estar lá, Marcos Viana e Áureo Corrado vão participar. Oi? Qual é o nome do projeto? Tá aí, é só abre o link aí que você vai ver. Esse link que você botou aí. Arte e espiritualidade é o projeto. Arte. Esse é o primeiro. É só para eu nomear porque tem 2 do IPPB na descrição. Tá. Aí para eles saberem diferenciar. Arte. Tá, eu mandei 2 links para vocês, para você? Não, é porque tem um que já fica aqui na descrição, que é Projetor Azul. Não, esse é antigo. Tira ele daí, pode tirar ele daí. Esse é antigo, é o outro, do evento. Tá, o Eudes vai colocar aí na descrição. Quem tiver aqui em São Paulo quiser ir, gratuito, 2 quilos de ração premium para gato ou cachorro, tá? E aí das 2 às 8, uma imersão, arte, cultura, mantras, música, dança e espiritualidade. Entrem lá no link, vocês vão ver a programação completa, se quiser, esse domingo. Obrigado, Eudes. Bom, vamos para a próxima pergunta, Eudes? Bora. Acho que é o Renato Pereira, né? Isso, ele pergunta, você lembra nomes de colônias espirituais que você visitou nas suas viagens astrais? Renato, algumas, mas a maioria não, porque a questão do nome, Eudes, é uma coisa ainda nossa aqui. À medida que você vai avançando para outros ambientes, ninguém liga para isso. Nome ou alguma coisa assim. Quando se fala o nome de uma comunidade extrafísica, é mais para nós encarnados termos uma noção espacial daquilo, ou de nomenclatura, porque nós usamos nomenclaturas aqui, é só isso. Mas eu tive em lugares avançados, em várias experiências, que era tudo luz, Renato, não tinha nome, não tinha forma, então não é tão importante não, mas na hora de passar mensagens, mentores podem colocar um nome que é a referência, Eudes, daquela atmosfera. Vamos lá. Certo. O Renato também pergunta, gostaria de saber sua opinião sobre as capas dos discos da banda Iron Maiden. O mascote Ed parece ser inspiração do umbral pesado, né? É o seguinte, o Iron Maiden é uma banda de heavy metal que na época que surgiu ali, início da década de 80, era considerado o novo heavy metal inglês. Porque você tinha lá na década de 70 o Led Zeppelin, o Deep Purple, o Black Sabbath, e aí no meio da década de 70 surgiu o movimento punk, e aí ele acabou eclipsando um pouco o chamado rock progressivo e o hard rock e o heavy metal da época. Quando chegou na virada para a década de 80, surgiu uma efervescência na Inglaterra e novas bandas foram surgindo, o New Heavy Metal, Iron Maiden, Def Leppard, né? Bandas já pós o movimento punk numa nova atmosfera inglesa, né? Sim. Os ingleses, a cena inglesa, sempre teve bandas de rock progressivo muito boas, de hard rock, heavy metal, e também bandas do British Pop, né? O pop britânico, Oasis, né? Take That, Prefab Sprout, e fora as clássicas lá da década de 60, Beatles, Rolling Stones, The Who, The Kinks. A cena inglesa sempre foi muito rica de rock, pop rock, né? E o Iron Maiden surgiu ali na década de 80, e o Iron Maiden, enquanto banda de heavy metal, tem um bonecão, né, que é o Ed, de referência, que parece um bonecão tirado de uma história de terror. Sim. É o símbolo deles, é a mascote deles. É o Ed. Só que, Renato, aquilo ali é pura coisa lúdica. Uma banda pode usar, por exemplo, figura de uma caveira e não ter necessariamente a ideia de filme de terror. Caveira é a morte do ego também. E caveira pode ser uma brincadeira da banda com contexto. Sim. E outra, várias bandas de rock mais pesado pode até ter colocado uma letra um pouco mais densa assim, mas nem os caras acreditam naquilo, cara. Você vê, às vezes, tem metaleiro que é evangélico. Sim. Né? E que toca numa banda famosa nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Porque as pessoas ele é cristão. Acham que todo mundo tá numa caixinha, exatamente, né? O cara canta assim. E muitas vezes eu falar o diabo vem aí e tal, e a pessoa nem acredita naquilo, mas na música aquilo dá um certo efeito.
Então, o Ed ali eu acho divertidíssimo, viu, Renato? Aquele mascote eu acho criativo, não remonta a coisa negativa, não. Agora, alguém pode olhar e falar, isso aí lembra a história de terror de Umbral. Nada, é só pra forma. O Iron Maiden eu também gosto igual você, o Bruce Dickinson, um inigualável no vocal, ali é uma banda que eu também gosto muito. Vamos lá. Ó, a Andréia Rosa, ela vem numa pergunta um pouco mais extensa, que é a seguinte. Bom dia a todos, professor Wagner. Todos e professor Wagner. Em outro programa, comentei que mudei para a Austrália e a sensibilidade aflorou. As projeções voltaram, inclusive o movimento involuntário do corpo no retorno ao corpo físico. Aqui consegui participar de reuniões espirituais e realmente estava com a energia acumulada. O processo é tanto anímico como espiritual, pois também sou sensitiva. O grupo me ajudou muito e de qualquer forma também estou seguindo com meus estudos e exercícios diários, abrindo minha mente sem focar em dogmas ou religiões. Calma aí, só terminar de ler rapidinho. Sem focar em dogmas ou religiões. Estou cada vez mais encantada com a espiritualidade e disposta a aprender diariamente. De qualquer forma, as projeções não ocorrem mais e tudo está muito sutil. Essa pausa faz apenas parte desse processo de estudo e controle ou também há intervenção da espiritualidade para ajudar no processo de desenvolvimento? Olha, André, pode ser várias possibilidades, mas como você mudou para outro país, toda mudança demanda um tempo de adaptação. Isso aí pode ter criado um recesso projetivo, que é temporário. Pode ser também, como você está indo num novo grupo, os mentores que trabalham na atmosfera do grupo possam estar mexendo nos seus centros energéticos, calibrando suas energias para o funcionamento do grupo. E isso pode estar diferença nas saídas. Então, o que eu aconselho a você? Leitura sobre saídas do corpo na hora de dormir. Faça disso um hábito para que a sua mente, tranquilamente, volte a entender o potencial que agora está um pouco amortecido, mas que isso faz parte de você. Leia sobre o tema na hora de deitar. E outra coisa, a espiritualidade superior não vai travar suas experiências. Na maioria das vezes que eu vi, é a própria pessoa que estava se autobloqueando ou o contexto de vida estava amortecendo no momento. O plano espiritual investe muito para que as pessoas despertem a consciência. E durante o sono, ela pode despertar lá fora e usufruir disso para evoluir e crescer. Então, o plano espiritual avançado tem interesse no despertar da consciência. E a saída do corpo, ela faz parte disso, pode ampliar para você. Então, não é que você está sendo bloqueada por mentor, eles não fazem isso. O que pode acontecer é um desenvolvimento para um certo lado, amortecer a outra possibilidade. Imagina alguém que é um lateral direito de um time e o lateral esquerdo se machucou e ele é improvisado na esquerda por um tempo. Ele vai levar um tempo para se adaptar. Sim. Não é que o técnico está bloqueando ele. Você vai jogar numa nova função até o outro retornar. Então essas coisas acontecem, mas não deixa não. Porque o recesso projetivo, na maioria das vezes, é da própria pessoa. Desperta isso, redesperta, leia, trabalhe um pouquinho seus chakras, se você puder, que você vai retomar as projeções. Certo. A Leda falou que, boa tarde, estive no primeiro módulo de sábado e voltarei no segundo módulo no próximo sábado. Adoro o seu modo e sabedoria de explicar, de fácil compreensão. Eu estou fazendo um curso de chakras, aura e bioenergia nesses 2 sábados. Sábado passado, dia 11, e agora eu vou complementar no dia 18. Então, a turma lá de 100 pessoas, muito boa, o pessoal interessado, estudando. E aí ela estava no sábado passado, estará nesse próximo sábado. É um curso que eu faço só de chakras. E eu vou fazer esse curso a próxima vez em março, no primeiro final de semana de março, em Curitiba. Vou fazer uma palestra de saídas do corpo numa sexta e o curso sábado e domingo. Deve entrar a divulgação hoje ou amanhã lá no site da editora COI, que é de Curitiba, que edita alguns dos meus livros. E aí na semana que vem ou na outra eu já dou os detalhes aqui para vocês. Certo. O Sérgio Paz manda... boa tarde, professor Wagner e eu. Pergunta: em nossa evolução espiritual, precisamos aceitar nosso ego e utilizá-lo de forma positiva ou devemos nos distanciar dele? Sérgio, se distanciar já é coisa do ego. Tudo é ego no final, Eudes, tá? E outra, se eu julgo o outro, é o meu ego julgando o ego do outro. E se eu falar, se eu não tenho ego, já é o meu ego dizendo isso. Então, o lance, seguindo o ensinamento do Paramahansa Ramakrishna, do século XIX, que dizia o seguinte: enquanto você não conseguir transmutar o seu ego, transforme-o em ego servidor.
e faça algo legal mesmo com ego. Aí alguém fala, eu não faço nada porque fazer algo é o ego, mas não fazer nada é uma escolha do ego de não fazer nada. Um amigo meu aplicava ótimos passes num grupo mediúnico, Eudes, lá no sul do país. Ele começou a frequentar um grupo de meditação e de yoga. E ali não se falava da mediunidade, até se reprovava, era questão de maneira de trabalhar. E ele contou um dia que ele dava passes num grupo mediúnico de lá. Todo o resto do grupo começou a dizer que era o ego dele, que ele não devia estar mexendo com isso e tal, e que ele estava contente de estar ajudando os outros, isso era o ego. Ele me ligou, o que eu achava? Eu falei, é ego do todo mundo te condenando. E entre o ego de você fazer algo e o ego de não fazer, fica com o ego de fazer algo bom. Exato. É melhor do que o ego de não fazer nada. Então, transforme em ego servidor, ô Sérgio. E se você falar assim, eu vou dissolver o ego, já é o teu ego te enganando. Então, tudo é ego no final, vai tocando a bola, não fica muito em cima disso não. Faz algo legal, vai melhorando e vai tocando a bola. Em algum momento lá na frente, a gente vai conseguir uma transcendência melhor. Mas primeiro trabalho, desenvolve, vai indo em frente, não encana muito com esse negócio de ego não, porque ficar encanado com isso também é coisa do ego. Vamos lá. Certo, a próxima pergunta é do Nelson Zornita, ele manda, Wagner, pode comparar o Pai Nosso em hebraico com a versão em português? Cara, eu contei muitas vezes um relato do Pai Nosso em aramaico, né? Não em hebraico, eu teria que olhar, mas em aramaico é muito interessante a tradução. Eu fiz isso lá na rádio, fiz isso aqui num programa Farol, meses atrás, mas eu não lembro qual. Lembro que eu falei Abum de Bashmaia, que eu contei uma experiência e contei lá na rádio várias vezes. Eu vou ver isso, Nelson, mas em hebraico eu não me lembro exatamente não. A que eu conheço é do aramaico comparado com em português. Certo. E o Pai Nosso é aquela prece maravilhosa, né, cara? Sim. E outra, quando você fala Pai Nosso, nosso é de todos, não é só do cristão. Pai Nosso, que está aí no céu, não é o céu onde passa satélite, mas um estado elevado de consciência. Quer dizer, dá para interpretar de uma outra forma. Só tem uma parte no Pai Nosso que fica sempre uma questão. Porque Jesus falava, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Isso era a palavra de Jesus. Você ou eu, lendo isso, na hora que fala perdoai nossas ofensas assim como nós temos perdoado, nós não temos perdoado nada. Porque é difícil pra caramba. Então, para ser mais honesto, a gente poderia fazer assim, ó Pai, perdoai nossas ofensas, assim como nós estamos tentando evoluir para um dia fazer igual o Senhor ensinou. Seria mais honesto. Sim. Porque uma coisa é Jesus falando, outra coisa é a gente falando e não perdoando ninguém. Então, o Pai Nosso é legal, mas esse pedacinho a gente tinha que adaptar. Perdoai nossas ofensas, assim como nós estamos tentando dar um jeito de tentar melhorar para ver se a gente consegue relevar. É muito difícil, a gente tem que ser honesto. Vamos lá. O Nelson, ele também já mandou outra pergunta em seguida, que é, Wagner, você dá-la de... na verdade é fala. Fala de muitos mestres e culturas, mas não lembro de tê-lo ouvido falar sobre o islamismo. Os ensinamentos foram muito deturpados? Nelson, já falei sim, talvez aqui não no Farol, lá no programa de rádio. Inclusive, eu falei muitas vezes de Maomé, da coisa de Alá, aquela coisa de união com o alto, né? E falo muito da parte sufi, a parte do Jalaluddin Rumi, que eu sou admirador. Ele nasceu no Afeganistão, no século XIII. Pra você ter uma ideia, eu sou fã dele. Agora, os ensinamentos do islamismo estão muito deturpados, cara. E a maneira como o ocidental vê também em cima fica muito estranha. Então, quando você fala hoje em islamismo, um monte de gente já fica meio assim, como em outras áreas também. Então, eu tenho uma visão de conjunto. Por exemplo, uma vez eu estava de férias num sítio. E aí estava com a minha filha caçula na época, um grupo de amigos também com seus filhos. A gente ficava numa casa que era na parte alta do sítio, e lá embaixo tinha um galpão onde era servido o almoço e a janta. Nós alugamos um sítio com infraestrutura de almoço e tal. Sim. Era mais ou menos meio-dia, a gente estava sentado na casa de cima, perto da piscina, estava de férias, e começou a subir aquele cheirinho de comida lá de baixo. Todo mundo foi descendo lá já para esperar. E eu fiquei por último ali porque eu senti que estava rolando algo. Aí eu fechei os olhos, eu disse, estava com fome, o pessoal já almoçando. E comecei a trabalhar os meus chakras. Aparece na minha frente um espírito vestido à moda árabe, de branco, naquele jeito clássico. Uma atmosfera maravilhosa. E ele então falou assim, está tendo um conflito no Oriente Médio, eu não me lembro qual que era, isso foi na década de 90,
e nós estamos recolhendo energia de vários sensitivos e médios do mundo inteiro. Desculpa atrapalhar suas férias e desculpa estar envolvendo você e puxando um pouco da sua energia para levar para ajudar pessoas que estão morrendo, né? Desculpa. E o cara com uma educação, uma atmosfera linda, um mentor ligado à parte islâmica. Tá? Eu já contei coisas assim aqui, acho que o Nelson não viu, e principalmente lá na rádio. Tá? Eu sempre cito Jesus, Buda e Krishna, são as maiores referências que é para mim, mas existem várias outras, não dá para falar de todo mundo, eu sempre uso a média, que fica mais fácil o pessoal compreender. Vamos certo. Lá. A Karine Viana manda, boa tarde, Wagner, pergunta, muitas vezes durante o trabalho espiritual, especialmente quando está mais denso, sinto como se fossem teias de aranha entrando na minha garganta. Eu acho que eu já falei sobre isso, viu? No outro programa. Eu acho que eu também já... mas não sei se foi ela. Parecida. Tá, é o seguinte, a teia de aranha tem duas possibilidades, tá? A primeira, ectoplasmia, energias fluindo pelo seu chakra laríngeo, que dão essa sensação de emaranhamento. São energias mais condensadas, que às vezes os mentores puxam para cura. Pode dar uma sensação de filamentos, ou uma teia energética, que não é teia de aranha, mas uma teia, filamentos de energia, é uma possibilidade. A outra possibilidade é que existem larvas astrais, que é um tema complexo de explicar. Eu tenho um curso de bioenergia segunda fase, que eu tenho uma aula perfeita de larvas astrais, que era um livro que eu acabei não fazendo e transformei em aula. Mas é difícil falar isso aqui em aberto, é material de curso para uma turma mais reservada, porque é um tema complexo, demanda 2 horas no mínimo para explicar, com imagens, detalhes, exercícios, e isso numa turma presencial, né? Por isso que eu não falo nesse tema aqui em aberto. E larvas astrais, muitas delas têm um formato que lembram aranhas. Não é que é uma aranha desencarnada, nada disso, mas lembra realmente. E há uma terceira possibilidade, se eu considerar o contexto xamânico, onde se fala de animal de poder, o animal de poder dela ser uma aranha. Estou só conjecturando possibilidades diferentes, Karina, porque não tem como te dar uma resposta só. Se eu visse você, batendo o olho em você assim por clarividência, eu te diria se é um bloqueio, se é energia, se é uma larva. Mas eu não tenho como fazer isso aqui à distância e eu também não dou consulta individual, pessoal, não dá tempo. Eu mexo com centenas de pessoas. Mas vai numa palestra minha aqui em São Paulo, fala comigo lá no final, dou uma olhadinha para você, para ver o que eu posso fazer para ajudar, tá bom? Vamos lá. E ela já emenda outra pergunta aqui, que ela, outras vezes quando estou em silêncio ou meditando, ouço como se fossem cristais no meu chakra laríngeo. Já senti muito alguém mexendo nele durante a noite, mas agora só ouço o som. O que seria isso? Então, cara, ele tá batendo com o que eu falei. Pode ser ectoplasma, tem um mentor puxando essa energia, Eudes, dá uma sensação de filamentos ou emaranhados, né? Que provavelmente, então, ela é doadora de energia, tem um mentor, e esses sons internos dos chakras são chamados em sânscrito de nada, né? Nada em sânscrito, sons sutis que ocorrem dentro dos chakras. Lá no meu programa, o Viagem Espiritual, Karine, tem um programa, deve ser do ano de 2022 ou 2021, os programas estão todos com os títulos lá no meu canal Wagner Borges. Tem um que se chama Sons Psíquicos, que justamente eu classifico esses sons, que aqui hoje eu estou respondendo perguntas de forma geral. E tem um programa inteiro lá, procura pelos títulos, deve estar em, talvez, 2000... Olha, não me lembro o ano 21, 22, 20, 19, tá lá os títulos dos programas, ela vai arrastando. Tá só, entra no Google, clica Sons Psíquicos, Wagner Borges ou Programa Viagem Espiritual, que aí talvez abra especificamente esse programa para você estudar os chakras e esses sons. Vamos lá. Certo. O Bran manda, boa tarde. Há alguns meses eu sinto uma leve vibração na parte do ouvido externo, só um. Aparece em alguns momentos do dia. Não há nenhum problema físico no ouvido. Teria alguma explicação não física? Olha, depende. Isso pode ser uma sensibilidade anímica ou mediúnica. Muitos médios vão te falar isso, mas cuidado. E isso eu já falei muitas vezes. Existe, Eudes, uma síndrome chamada tinnitus, que é uma expressão internacional que a medicina usa no sentido de sons e zumbidos não explicáveis que aparecem num dos ouvidos, mas é produzido pelo cérebro. Isso pode ser consequência de diabetes, pressão alta, problema do maxilar, no caso, ranger de dentes, bruxismo, problema na cervical, que criam sensações de zumbido ou chiados num ou nos dois ouvidos, que vão e vêm, tá?
Então, tem que olhar isso, viu, Obran? Agora, pode ser que possa ser uma sensibilidade energética que dá essa sensação, principalmente por causa dos chakras da cabeça e as duas glândulas dentro da cabeça, a pineal e a hipófise, às vezes emite uma vibração, parece um zumbido, mas não tem como falar isso à distância, e muitos casos que a pessoa achava que era mediunidade era tinnitus. Entra lá, Obran, no Google, clica tinnitus, que você vai ver milhões de pessoas têm essa sensação nos ouvidos, mas pode não ser isso e ser algo da mediunidade. O lance sempre é, antes de considerar qualquer explicação parapsíquica, tira qualquer possível explicação material, humana e física. Primeiro, pé no chão, cara, tá? Para evitar da viajada na maionese astral, imaginar que era algo espiritual e era algo físico. Certo. O Gustavo Signori manda: salve, salve a todos. Pergunta: Wagner, acha que a expansão do islamismo vai continuar para o Ocidente? Porque é a religião que mais cresce no mundo. Acha que uma religião pode dominar como antes? Olha, Gustavo, eu acho que essa expansão ela vai aumentar por causa da imigração do pessoal de lá para o Ocidente, para vários lugares. Né? Agora, não vai chegar a ter hegemonia, não tem como, cara. São muitas culturas diferentes, não há como. Mas a imigração do pessoal vai expandindo, porque leva a sua cultura para outros lugares, né? E isso tem que ser respeitado. Agora tem um detalhe muito importante, que não é crítica à religião de ninguém, é o pensador livre. Se eu chegar para alguém, tá, um muçulmano, e falar assim, você aqui no Brasil pode exercer sua cultura do jeito que você gosta? Sim. Mas eu no seu contexto cultural lá, eu poderia exercer minha espiritualidade como eu tenho? Não poderia. Então, isso não é crítica, eu sou muito mente aberta, eu acho que tem que haver união entre culturas, povos, cada um vê o melhor e segue Deus do jeito que achar. Mas tem coisas que são pontuais, cara. Tá? Então, essa expansão da parte islâmica, ela é natural. Tá? Agora, a questão toda é se há respeito pela cultura do lugar para onde você vai. Porque se você tentar impor isso ali, não vai dar certo. Então, cabeça aberta. Eu tenho amigos que são muçulmanos, que são pessoas excelentes, cara. Como tem amigos judeus, tem amigo de tudo quanto é área. E esse conflito lá não é conflito aqui no Brasil, né? Onde as pessoas estão aqui no Brasil uma outra cultura, graças a Deus. Meio que aqui, às vezes o pessoal tá querendo comprar uma briga que nem a Exatamente, nossa. Comprar uma briga ou ficar emitindo opinião sem estar lá, em vez de vibrar uma luz para que aconteça o melhor para ambas as culturas e não ficar polarizando. Eu tenho visto também muito estudante espiritual apoiando um lado ou outro. Eu não apoio violência nenhuma de lado nenhum, cara. Eu apoio a paz, a luz, e eu sei que é difícil pra caramba, mas eu não vou vibrar e polarizar com um lado X ou Y de conflito. Não me interessa quem acertou, quem errou. Aquilo ali é violência e não pode ser promulgada por estudantes espirituais por um lado ou outro. Não é verdade? A gente tem que ser coerente. Não é ficar em cima do muro. Simplesmente existem conflitos. Como estudante espiritual, eu não quero falar de conflito, eu quero falar de equilíbrio. Paz, que é isso que está precisando. E eu acho que muita gente, é o que eu falei antes, o sujeito é médio, espiritualista, mas tem que matar o outro. Isso aí não tem nada a ver, é o lado pessoal da pessoa misturando com a parte espiritual. Exato. Boa tarde, professor. O Nilson manda. O senhor tocou no assunto e me deu uma dúvida. Uma pessoa que morre por execução numa pena de morte ficaria com o perispírito preso ao corpo, dado que a energia vital Nossa, calma aí, eu que me perdi agora. Eu não tô vendo ali, Eudes, tá? Não dá pra eu ver a pergunta dele. Cadê? Algumas vêm com a digitação um pouco mais complexa. Ali, tá ali, o Nilson, tô vendo. Tá, ficaria com o perispírito, dado que a energia vital vigor. Não é isso não, o Nilson. Eu expliquei num programa anterior, sobre suicídio, que a carga vital pode aderir. Certo. Mas qual é o problema do suicídio? A ideia da autodestruição. As formas de pensamento de uma pessoa com a ideia do suicídio são de destruição dele mesmo. Uma pessoa que está sendo assassinada ou vítima de um acidente, ela não estava com a ideia de autodestruição, ela foi expelida para fora do corpo por uma violência, um fato. Ela não tinha as formas mentais que grudariam o corpo espiritual dela dentro do ambiente. Essa é a diferença. Um suicida carrega um nível de formas mentais contra ele mesmo, tipo gol contra. Enquanto que alguém vítima de uma violência que é expelido, ela não tem essa ideia. Então a energia se abre e ela é ejetada. O que pode manter alguém perto é o seguinte:
Para alguém ser executado numa cadeira elétrica, não todos os casos, porque existem erros, elas já tinham fatos criminosos que a levaram a ficar presa e para a cadeira elétrica, tirando os casos de inocentes, né, Eudes? Que foram também parar ali tal, e por uma injustiça. Mas no caso de alguém já com coisa pesada de criminalidade sendo ejetada, não é a descarga da cadeira elétrica que vai dar o problema nela, mas a mente dela com toda a repercussão da maldade feita pelos atos criminosos. É isso que vai grudar ela, viu, ô Nilson? Vamos lá. A Gabriela Pereira manda: Wagner, dias atrás acordei com uma pressão na testa e a sensação energética era que eu estava vestindo uma saia muito rodada. Peraí, mostra a pergunta dela para mim, eu disse, desce um pouquinho. É que eu olhando a pergunta junto fica mais fácil para eu responder. Gabriela, tá ali, ó. Vamos lá. Tá. Wagner, esses dias acordei com uma pressão na testa e a sensação energética era que eu estava vestindo uma saia muito rodada. Na sua opinião, isso é normal ou é indico de algum assédio? Olha, Gabriela, me parece algo normal, né? A pressão no frontal, se ela é de dentro para fora, principalmente, ela é anímica. É a própria abertura do chakra frontal. Muita gente tem isso, tá? E a sensação de uma saia é o seguinte, Eudes, o chakra frontal está ligado à glândula hipófise. E a glândula hipófise, também chamada pituitária, é a glândula de comando do sistema endócrino. Então ela controla toda a ativação das outras glândulas abaixo, exceção da pineal, que está mais acima e no meio do crânio. Então o chakra frontal ligado à glândula pineal, e quando eu falo frontal, já expliquei que são 3 pontos na testa formando uma área só, aqui entre as sobrancelhas, que é o ágna do sânscrito, o chakra manas e o chakra soma formando a região da testa, e no ocidente fala chakra frontal, que tem muito cara preciosista falando, não, o ágna não é o frontal. Mas você funciona com ele como se fosse a testa. Tá na frente. Então. Tá na frente, exatamente. É o pessoal preciosista, não, tem que ser assim, não. A hora que a gente vai vibrar a energia, a testa inteira vibra. Você não precisa ser aqui, pode ser aqui, tanto faz. Mas o ágna entre as sobrancelhas, a tradução do sânscrito para cá é comando ou centro de comando, que está ligado à glândula de comando, que é a glândula hipófise. Então, da mesma forma que a glândula hipófise ativa o funcionamento das outras glândulas, Eudes, a ativação do frontal pode repercutir no desbaixo, porque ele é o chakra de comando, exceção do coronário. Então, às vezes aqui, repercute no baixo ventre ou na base da coluna e a aura do baixo ventre dilata, parecendo uma saia. E como ela é mulher, e mulher tem o útero que o homem não tem, a aura do baixo ventre dilata mais. Então, Gabriela, me parece que a repercussão da ativação do teu frontal está repercutindo na área do baixo ventre e dilatando, parece que a aura vira uma saia. Muitas vezes eu falo isso para meus alunos também. Isso me parece um desenvolvimento e não um assédio. Gabriela? Boa, o Sérgio Lopes pergunta: Wagner, eu tenho uma pergunta que está fora do contexto. Vou fazer um concurso e gostaria de saber um exercício bioenergético para me centrar melhor na hora da prova. Cara, Sérgio, ativação de luz no frontal para melhorar a concentração, tá? Assim, deixar você bem focado. E outra, estudar pra caramba, né, Eudes? Estudar bastante pro tema do concurso, para você ter a memória mais focada e não botar tanto estresse em cima. Estuda com calma, com disciplina e estratégia. Foca melhor aqui, todo dia um pouquinho luz aqui. Se não conseguir na testa, nas têmporas, que são chakras secundários aqui do frontal. Trabalha a energia na testa, pode te melhorar a atenção, o foco e a memória. E não deixa de estudar, que é o principal, né, Eudes? Correto. E também não deixa de dar o like. Tem 203 pessoas assistindo e 100 like, pô. 100 pessoas a menos. Dá um like aí pra ajudar. Olha quem apareceu ali, o cachorro preto albino, cara. Olha o cachorro preto albino. Cadê a camisa tamanho maior, rapaz, que eu te pedi no outro programa? Mandou ainda. Ele mandou, e o Eudes também pediu uma pra ele, viu? Pedi. Ele mandou fazer uma camisa cheia de estrelas, linda, e me mandou pelo correio. Só que ela ficou um pouco apertada aqui no ombro, porque era GG, mas um GG não tão bem que forte. Você falou que veio sem bojo, né? Exato. E aí eu pedi, faz um pouco maior, né? Um extra GG. Eu trago aqui, Eudes, qual é o seu número? G. G. Manda uma G pra ele, uma extra GG pra mim, porque aquela, o que eu fiz, o cachorro preto albino? Ele mora, acho que em Jundiaí, né? Ou Campinas. Eu peguei o Rodrigo Betim, que é meu amigo, tem programa também. Falei, Rodrigo,
essa camisa não dá em mim, mas dá em você. Então vamos fazer uma troca. Você pede a sua mãe, que costura bem, para ela fazer uma camisa de linho branca, eu troco com essa que o cachorro albino me deu, mas não dá em mim. E aí ele tá com a camisa agora e vai me trazer uma branca. Mas eu gostaria de uma daquelas que eu adorei, viu? Só que o tamanho não deu. Vamos lá. Boa, e ele pergunta, professor, podemos pedir para nossos mentores para fazer amparos projetados em familiares que estão tendo problemas com alcoolismo, por exemplo? Cachorro preto albino, eu passei por isso. Eu tinha um tio alcoólatra que durante a minha adolescência morava com meus pais, era irmão do meu pai, era o problema da família inteira. Várias vezes eu projetava energia, não adianta, eu disse que se a pessoa não quiser parar de beber, porque mesmo que tenha uma presença negativa junto, se você tirar, vem outra, porque ele não fechou a abertura, que é o alcoolismo. Então, você tem que ver se vale a pena você mandar energia e se aquilo funciona. Porque se o familiar não quiser parar, não vai adiantar, cara. Tá? Então, eu aconselho, orienta para ir no Alcoólicos Anônimos, eu disse que já tem uma infraestrutura e tem mentores que trabalham lá, além dos próprios alcoólatras que estão em tratamento, um apoiando o outro, dá uma força. Tenta encaminhar para o Alcoólicos Anônimos para ajudar. E é claro, se a pessoa manifestar o desejo de melhorar, passa uma energia para ela se fortalecer na luta dela. Mas se não quiser melhorar, você vai estar gastando uma energia com alguém que não quer melhorar. Você tira um, vem outro, tira um, vem outro. Você está gastando energia que você podia jogar para a humanidade, para quem realmente precisa. Mas eu não estou julgando nada. Eu estou contando que na minha casa tinha um tio alcoólatra que era um problema. Não adiantava fazer nada com ele. Ele não queria parar e acabou desencarnando em consequência disso, com o fígado inchado. Eu também na minha família tinha muitos alcoólatras. O Samuel de Jesus, ele mandou uma pergunta que eu não consegui entender muito bem. Se você conseguir traduzir para mim, que talvez eu não entenda. Por que só despertar no lugar projetado e não vendo saindo do corpo? Samuel, eu já falei disso 1 milhão de vezes, cara, aqui no programa e lá na rádio, e os meus livros eu falo muito nisso. É muito simples, existem 3 níveis de projeção: consciente, semiconsciente e inconsciente. Uma pessoa deita e apaga, ela apaga durante o sono. Há uma saída inconsciente, ela desperta lá no meio. E antes dela voltar, ela apaga, tendo a consciência no meio, sem noção de ir e voltar. O outro deita, tem aquilo instantaneamente para fora, totalmente consciente. Tá? E o outro desperta na hora que está voltando. São vários níveis, você precisa estudar o tema. Eu aconselho você pegar o meu livro Viagem Espiritual, a Projeção da Consciência, da editora Luz da Serra, que tem bastante coisa sobre isso. O livro Projeção do Corpo Astral, de Sylvan Muldon, da editora Pensamento, com Hiri Ward Carrington. Viagens Fora do Corpo, do Robert Alan Monroe. Projeções da Consciência, do Valdo Vieira. Leia para estudar e ter visão média. Tá? Mas isso aí é mais comum do que se pensa. A pessoa deita e apaga e acorda lá fora. Os motivos são bem variados. Vamos lá. Certo. A Carla Diogenes manda: Wagner, na semana passada senti uma cobra subindo no meu corpo. Afastei ela com a mão. Voltei a dormir e saí do corpo lúcida. Há alguma ligação entre as duas informações? Não senti nada ruim. Inclusive no último programa, lembra? Não foi ela, foi uma moça que falou assim: eu vejo uma cobra por cima do meu marido quando ele está dormindo. E eu contei a resposta, Carla, é a mesma que eu fiz na semana passada. Cobra, dentro do contexto xamânico, é um animal de poder. Tem a ver com cura, transformação. Tá? Eu já contei muitas vezes o caso, Eudes, de uma cobra que tinha num terreiro de Umbanda que eu dava palestra. Ela ficava numa gaiola e à noite ela era levada fora do corpo para cima do telhado. Era o animal de proteção do grupo. Então a entidade de Umbanda pode usar energia. Ou uma cobra desencarnada, entidades xamânicas também. Na Índia, o contexto da cobra é a Kundalini. Então tem vários contextos, mas não me parece algo negativo, não. Pode ser a presença de uma entidade que trabalha com esta vibração. Ainda mais aqui no Brasil, com tanta floresta, os indígenas sempre trabalharam com a energia dos ofídeos, em cura e outras coisas, espiritualmente também. E logo depois você saiu, não sentiu nada de ruim, me parece que é uma coisa positiva, desencana. O Fernando Sami pergunta: boa tarde, Wagner e Eudes. Gostaria de saber, toda vez que eu tenho uma projeção consciente, na volta as minhas mãos formigam, o que seria? Perfeito, Fernando, isso é ótimo. Temos chakras nas palmas das mãos e pontas dos dedos. Quando a gente volta, às vezes, trazendo uma energia de outro plano que a gente encaixa, é muito comum você encaixar, dar um tranco e 1 segundo depois receber uma rajada de energia, porque o corpo espiritual
ao se deslocar na volitação, ele deixa um rastro de partículas energéticas. Então você encaixou, um segundo depois esse rastro entra em você. Então você tinha encaixado, deu um tranco. Logo a seguir vem aquele rastro, você dá um segundo tranco e uma auto-energizada. E isso às vezes se reflete no chakra das mãos, Eudes. Isso é muito positivo. Certo. O Alto da Serra Petar pergunta: boa tarde, professor. Eu conseguia ver as cores da aura, mas agora só consigo ver a cor azul. O que aconteceu e como posso melhorar essa habilidade? Pulsação de luz no chakra da testa, viu, Petar? Ou irradiação, ou nas têmporas, para te melhorar. Agora, o duplo etérico, que é o campo energético colado à pele, ele muitas vezes é acinzentado ou azulado, é uma cor só. Talvez você esteja pegando apenas a primeira camada concomitante à pele. Se for isso, é normal. Agora, para ver outras camadas, precisa trabalhar o frontal. Nossa, eu gosto muito quando o pessoal no chat é amigo e se conhece, porque a Carla, eu tô procurando essa pergunta, aí a Carla mandou: adoraria estar aí no Brasil. Aí eu já vi alguém falar, saudades. Aí isso é legal, né? Portugal, aí eles se conhecem, ela já tá falando. Ô, Carla, esse tudo. evento vai ser muito bonito. Arte e espiritualidade, vários artistas vão estar lá. Eu vou fazer uma palestra sobre esse tema. Depois vai ter apresentação de dança, canto de mantras, pintura. Sabe? Que legal. O João Signorelli, que é um ator famoso que foi da Globo, faz o papel do Chico Xavier nas peças, fazia do Gandhi, vai estar lá, meu amigo, de muitos anos. Sabe? Pelo telão, pelo vídeo, o Marcos Viana, grande músico brasileiro, e o Áureo Corrá, músico New Age, ambos meus amigos. Então vamos ter uma apresentação cheia de coisa legal lá e gratuito, né, Eudes? Com a entrada de 2 kg de ração prêmio para gato ou cachorro esse domingo às 14 horas no IPPB. Lembrando, é só olhar no link aí que o Eudes colocou aí. Já que você falou de ração de cachorro, lembrando que esse calor deixa sempre um pouquinho de água. Deixa sempre água. E outra coisa, quem tem um animal, dá uma olhada se a água do potinho não está esquentando. E vai lá e troca, põe água gelada, cuida bem deles. Eu tenho o meu lá em casa, tá atrás da porta me esperando quando eu voltar ao Urama, 14 anos. Maior cuidado com ele, cara, isso é igual filho, né? E outra, tenho amigos que resgatam cães, se preocupam muito. E muitas vezes eles carregam um saco de ração dentro do carro e recipiente com água, porque quando encontra um cão abandonado, deixa a ração, deixa a água ali para ele em todos os lugares que ele vê. E assim, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, arrecado muito nas palestras, rações, e não é para um abrigo só que vai não, são vários abrigos, dependendo da época. E lá na Rádio Mundial, vários dos apresentadores ajudam o abrigo de cães da ONG Canto da Terra. Vários ajudam há anos. É importante a gente colocar isso. E o livro dos Pretos Velhos, que vai sair em dezembro, a renda vai lá para a ONG também. Legal, esse é um trabalho que eu gosto muito de falar, de que eu participo. E também, esse ano, tá? As atividades que eu participei, arrecadamos muitos alimentos. Nos Estados Unidos foram arrecadados vários alimentos em Orlando. Eu fiz 5 palestras lá. Esses alimentos foram um monte, foram para refugiados do Haiti. Teve arrecadação lá em New York também de alimentos, teve também em Boston, tudo distribuído para famílias carentes. Eu estava domingo aqui em São José dos Campos, no congresso de Umbanda, da Umba Vale. Uma multidão, todo mundo levou alimento, que também vai ser. Então eu me sinto bem, eu vou fazer uma palestra dia 28 em Franco da Rocha, com alimentos também num centro espírita. Então vem em vários lugares e aí os próprios grupos distribuem ou ração ou alimento. E aí ao longo do ano a soma disso é enorme, cara. E outra, eu fico hiper contente de estar podendo participar disso. E um detalhe, o meu prêmio, minha recompensa é eu me sentir bem fazendo. Eu não estou esperando nada. Não quero céu, paraíso nenhum, nada dessas besteiras. Eu acho que isso é o normal. E me sinto muito bem de estar participante, né? E com outras pessoas que ralam para ajudar. Muita gente sai aí para distribuir alimento para moradores de rua aqui em São Paulo. E gente que não é estudante espiritual, materialistas, vão lá ajudar, estão com mais amor do que muito estudante espiritual que não faz nada. Então é legal poder usar toda a parte espiritual e converter em assistência social. Mas converter nisso é no sentido humano natural. Não é partidário, não é doutrinário, nada. É a alegria de poder contribuir em alguma coisa, cara. Essa pessoa que não é estudante espiritual, ela tá tão vivendo o mundo que ela pensa no mundo. Exato. E o espiritual tá tipo
devagando. Exato, Eudes Ananda. Aí, garoto, exatamente isso. Vamos lá. O Mike Moura mandou: Professor Wagner, estou com uma dúvida muito grande. Se puder me responder, estarei muito grato. Quando estou trabalhando energia, 2 vezes aconteceu. Vem um estálido. Acho que é estalo. Estalido. E apareceu uma grande luz. Perfeito, tá ótimo isso aí. Essa grande luz é uma energia, cara. Não sei se do seu chakra ou vindo de fora. E estalidos são comuns dentro do crânio. O que é estalido? Estalidos, estalinhos, clique, tipo estalidos dentro da cabeça, principalmente. Eu achei que era estalinho. São chamados de ruídos intracranianos, porque eles não vêm por ondas sonoras vibradas de fora para dentro. É dentro dos chakras ou em cima das glândulas, uma vibração que dá o som de um ruído dentro, tá? Ele não especificou qual chakra que ele está assistindo, mas normalmente é dentro da cabeça. Agora, Eudes, às vezes, por questão de temperatura ou pressão do ar, um armário pode dar estalido. Quer dizer, não tem uma entidade ali, não é algo paranormal, é estalido normal. Sim, agora, se você, Eudes, toda vez que você vai meditar ou ler algo espiritual, fazer uma vibração, começa a estalar tudo, isso é sintomático. Agora, o estalido é normal. Agora, quando é dentro da cabeça, não. Aí é uma sensibilidade. Como ele está narrando uma grande luz, provavelmente é algo anímico ou mediúnico. Legal. Ateliê Regina Mendonça manda: boa tarde. Muitas vezes vejo um brilho azulado, amarelado ou acinzentado em volta das pessoas. Como saber se eu vejo a aura ou o duplo etérico? Regina, é o duplo etérico, com certeza, pela descrição que você está fazendo aí. Entra lá no site do IPPB, que é ippb.org.br, tem uma seção lá, Bioenergia, clica nela, vão abrir vários textos. Tem um que é sobre diferenças do duplo etérico e do psicossoma, onde eu conto muito isso. E tem uma matéria também sobre aura, enorme, também onde eu especifico isso. Entra lá, pesquisa um pouquinho, você vai entender melhor. Certo, a Alessandra Demir manda: na casa em que trabalho, faço passe e médium de comunicação. Me mostra ali, eu disse que eu não estou vendo. Tá, tô vendo agora. Tá ok. Aqui, né? Na casa em que trabalho, faço passe e médium de comunicação, mas tem muito tempo que não vejo benzedeiras. Seria possível as pessoas acreditarem ainda? Olha, Sandra, ainda existem benzedeiras, principalmente em locais do interior, né? Eu disse assim, nas cidades é muito difícil. E muitas dessas benzedeiras também eram médiums. E era a forma que o plano espiritual tinha numa época mais difícil de passar energia, usando ervas, natureza. Um monte dessas benzedeiras eram espíritos elevados encarnados para cura naquele contexto, cara, ajudado por outros mentores. Hoje é mais difícil, né? Mas no interior você tem, e dentro da Umbanda principalmente também tem algumas entidades desencarnadas que foram benzedeiras aqui e hoje estão do lado de lá e acopla no médio e ajuda também. É uma pena que tenha tão pouco hoje em dia, eu acho muito legal. O Fernando de Souza manda: boa tarde a todos. Por favor, em outros podcasts ouvi sobre uma espécie de mensagem subliminar nas batidas do funk para entrar... eu já sou fã de funk, eu já não gosto. Para entrar em vibrações menos elevadas. Existe a tendência na célula rítmica? Existe, olha, eu não gosto de funk, eu sou bem direto, bem claro, mas eu entendo tudo, né? O funk, aqui feito no Brasil, é uma mistura de hip hop, né, americano com gírias populares. Porque o funk, na verdade, olhando lá os Estados Unidos, ou Eudes, é James Brown, cara. É o pessoal da Motown, do soul, sabe? Misturando tudo. Mas o que veio pro Brasil é uma mistura de hip hop com jargões populares, né? Sim. Aqui a moda brasileira hoje. E muitas letras, Eudes, não vou generalizar, por favor, mas algumas letras falando de criminalidade e apoiando. Sim. Isso aí é ruim. Mas o ritmo em si, ele tem pouca nota, pouca variação. Eu, como gosto de rock progressivo, guitarra e variações, progressões, não é um gênero que eu gosto. Agora, as vibrações são mais chão, Eudes, tá? E isso não significa nada, porque alguém pode pegar, por exemplo, igual você, uma vibração dessa e botar uma letra super divertida. Quer dizer, com o ritmo, aí já não vai ter essa conotação. Mas se você juntar uma música que puxa para baixo, num nível sonoro mais denso, e botar uma letra densa, você aí está vibrando uma coisa pesada. Porque a percussão não é boa ou ruim. Porque você tem percussão nativa que é sadia. Sim. Você tem a percussão do samba de raiz que é sadia.
Mas existe a percussão, às vezes, eletrônica, ou essa mais densa, essa acaba tendo uma coisa de puxar para baixo. Sim, realmente. Tipo, você tá triste, escutar esse tipo de música... Se você tá triste, escute esse tipo de música, você vai piorar. Mas existem outros gêneros também que fazem isso. Se você olhar algumas canções aí populares, né? É uma choradeira, uma lamentação do caramba e a pessoa na sofrência, né? Não, eu falei isso pra Ju esses dias aqui. Tem um gênero musical chamado sofrência. Então, tipo assim, a música pra sofrer. Então, você tá sofrendo, escutar aquilo, você sofre mais, você não saiu daquele clima ruim. Agora, se tiver triste escutar funk, você começa a dançar. Depende da letra, né? Que a batida, a questão toda é a letra inserida naquilo. Sim. Né? E aí tem que ter mente aberta. Tem um programa que eu fiz lá no podcast Paranormal Experience, eu com o Áureo Corrá, foram 2 vezes. Na segunda, o Áureo falou muito sobre as vibrações de músicas mais elaboradas e do funk. Dá uma assistida lá no Paranormal Experience, Wagner Borges e Áureo Corrá, são 2 programas, é no segundo. E aí vai ter isso. E aqui não tem problema de concorrência em indicar outro podcast. Eu vou em vários. Quanto né? mais assistir, mais tá assistindo. Quanto mais buscar informação legal é que interessa. Hoje nós já estamos com 65 minutos. Ainda tem muita pergunta ali, porque não vai dar tempo de responder tudo. Tem 10 horas de pergunta. Quer ler a última aqui que já está separada? Aqui tá, vamos ali. Você separou? Que é a Marisa Cristina Ferreira. Pergunta, professor, poderia explicar sobre a visão de um olho enorme? Eu estava, cochilando, porém estava ciente do que estava vendo. Tanto que no momento, e disse, nossa, estou vendo um olho. Entendi. Marisa, a figura do olho é muito expressiva e aparece em muitos relatos, meus inclusive. Se você olhar dentro do contexto tibetano, a Bodhisattva Tara tem olhos nas mãos, na testa e nos pés. Você vai olhar o Deus Shiva no contexto hindu, ele tem o Shiva Netra, o olho de Shiva. No Egito Antigo, o olho de Horus. Então, sempre a figura do olho associada a uma proteção espiritual ou a uma abertura. E tem um trecho, se eu não me engano, é Marcos ou Mateus, que Jesus fala do olho. Ele fala que o olho é a candeia do corpo. E ele usa o seguinte exemplo. Quando você acende uma lamparina, faltou luz, você põe ela num lugar alto para iluminar o cômodo inteiro. Se você acendeu a lamparina, você não vai colocar ela embaixo, mas sim em cima. Então ele fala, a lamparina do corpo é o olho, ele não fala olhos, é o olho que é o chakra frontal. Posso até num outro programa trazer esse trecho no PowerPoint e mostrar aqui. Então a figura do olho, quando você não fez nada e ela aparece, inteligências extrafísicas projetam essa imagem como uma referência para ela de positividade. Aí alguém vai falar assim, Eudes, mas e se eu ver 2 olhos? 2 olhos é uma entidade, se é boa ou ruim depende de quem é o dono do olhar. E outras pessoas falam assim, mas uma entidade do mal pode projetar um olho? Não, senão ele melhora, porque a referência é algo elevado. Os espíritos obsessores não gostam dessa imagem, porque ela representa a proteção espiritual. Tá? Eu posso, uma outra hora, trazer esse material de Jesus, eu vou tentar anotar e lembrar, num próximo programa eu trago esse relato do PowerPoint e mostro aonde está. Fechou. Fechou? Tá, então... O Eudes, está faltando muitas perguntas, só para eu ter uma ideia, vai descendo ali só para... Vou te mostrar só um pouquinho. Vai descendo um pouquinho, por favor. Calma aí, cadê aqui? Tá, tem muito. Então nós vamos ter que fazer o seguinte, Eudes. Pessoal, como tem... Olha, pergunta pra caramba. Como tem muita a pergunta ali... Olha, tem um cara chamado Pitbull enraivado que fez a pergunta ali. Esse cara deve ficar irritado hoje que a pergunta dele não chegou. Pessoal, como são muitas perguntas, e olha que hoje estou respondendo desde o início, né? Nós vamos fazer o seguinte, no programa de semana que vem, eu ia trazer um conteúdo. Então, o que eu vou fazer, Eudes? No programa de semana que vem, eu vou pegar o chat, marca para mim qual é a última ali que a gente respondeu. Dali em diante, a gente vai lendo e respondendo no próximo programa, tá, Eudes? Fechou. Mas eu preciso de algo de vocês. Não coloquem mais perguntas nos comentários, porque não vai dar tempo de novo. E na semana que vem eu não vou responder pergunta ao vivo no chat. Vou responder essas de hoje, que vai ficar metade para a semana que vem. Isso. E aí, no outro programa, um conteúdo, porque eu não posso ficar, gente, respondendo perguntas ad infinito, porque a gente tem também que projetar conteúdos, tá? E eu já abro bastante programas para perguntas, para responder para vocês em aberto, dar oportunidade
de clarear alguns temas, tá? Então, programa semana que vem. Eu vou responder as perguntas do chat de hoje na semana que vem. Vou chegar e já vou lendo. Não vou responder pergunta do chat semana que vem, nem dos comentários, porque não vai dar tempo de novo. Tá bom, pessoal? Desculpa aí o pessoal que não deu tempo, mas aguarda. O próximo programa eu respondo para vocês o que ficou de hoje, tá bom? Eudes, ok? Ok, certinho. O programa foi bom? Maravilhoso. Opa, então que legal, né, cara? Porque eu não posso fazer o programa sem você aqui. Você sabia, cara, que o Humberto e o Daniel falaram que o Paulo queria trocar de horário? Ele queria vir pro seu horário e você passar para as gravações dele. Eu falei, não quero aquele cara aqui, não. É eu e eu desanando a dupla dinâmica agora e ninguém vai quebrar essa parceria, né? É. Gente, muito obrigado aí por tudo, por estarem assistindo. Eudes, obrigado aí por estar me ajudando. Um abraço para todo mundo.